Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a programar com passagem de mensagens usando a biblioteca MPI. O modelo de passagem de mensagens ele é adequado para máquinas de memória distribuída, por exemplo, como um cluster, um aglomerado de computadores, onde cada máquina tem a sua própria memória. Então não tem como você ter variáveis compartilhadas entre elas. O dado tem que ser passado de forma explícita. E geralmente essa troca de mensagens é feita com duas operações, send e receive, para enviar e para receber os dados. Um exemplo, imagine que você tem duas máquinas, uma máquina X e Y, um processo 0 rodando na máquina X e um processo 1 rodando na máquina Y. Suponha que você queira passar essa variável B, o valor B igual a 30, para a máquina X, ou seja, para o processo 0, para que ela seja somada à variável A. Como você não tem memória compartilhada, você é obrigado a usar a rede. Então, para que isso aconteça, essa soma das duas variáveis, é necessário que a máquina Y mande uma mensagem pela rede com o valor aqui do B. Isso ele faz através do send, mandando o send para o processo 0. E esse processo, essa mensagem será encaminhada para a máquina X, onde o processo 0 vai estar esperando a recepção dessa variável B, que foi enviada pelo processo 1. Uma vez que os dois recebem esse envia e esse recebe o valor, aí você pode somar com B e imprimir a soma. Só que o resultado da soma vai estar só na máquina X. Se você quiser que esse resultado da soma esteja nas outras máquinas, você teria que mandar um send para essas outras máquinas e elas, consequentemente, precisariam de um receive. Bom, como que a gente programa para essas máquinas? A gente usa o MPI, que é o Message Pass Interface, que é a biblioteca aí mais utilizada para esse tipo de programação. Ela usa processo pesado, não são threads, são processos mesmo, e utiliza a rede para comunicar as mensagens. O MPI é uma biblioteca, não é uma linguagem, ele usa esse modelo de SPMD. Todos os processos vão executar o mesmo programa. E o que vai acontecer para saber qual programa faz o que? Ele tem que usar o rank, ou seja, o identificador de cada processo é que vai definir o que ele tem que fazer. Então, lembrando aqui, cada processo ele tem um identificador, que no MPI, na nomenclatura dele, chama rank, mas é a mesma coisa do thread ID ou qualquer um desses outros identificadores que a gente já viu anteriormente em outras linguagens. Como que é o modelo de execução? Então, todos os programas, todos os processos executam o mesmo código em máquinas diferentes. Eles podem estar numa mesma máquina também, não tem problema, certo? Isso não faz diferente, mas eles são processos, não são threads, então eles não compartilham a memória, logicamente falando. E esses processos eles são disparados em máquinas que ficam num arquivo host list. Você pode colocar o IP ou o nome das máquinas diretamente. E para rodar um programa MPI, você precisa de usar o MPI Run, que é justamente esse programa que dispara os processos nessa lista de máquinas existentes. Então, alguns comandos básicos de MPI, que todo programa praticamente tem. Você tem o MPI init, só para inicializar o MPI. Você tem o MPI com rank, para você saber qual o seu identificador, o identificador do processo que chamou essa função. Você tem o MPI com size, que ele retorna o número de processos que pertencem àquele grupo, que a gente chama de comunicador. No caso, a gente vai usando o com word, que é todos os processos existentes. Então, ele vai retornar quantos processos existem, geralmente é o número de máquinas que a gente está usando. Você tem o MPI Send, tem vários argumentos, MPI Receive e o MPI Finalize, que é obrigatório para o programa funcionar. Então, no mínimo, o seu programa tem que ter um init e um finalize. O comunicador básico, como eu falei, é essa constante aqui, MPI conrolled, que envolve todos os processos. Você poderia usar outros comunicadores, definir comunicadores, se você quisesse dividir os seus processos em grupos separados de máquinas. Mas nós vamos trabalhar só com o conWorld. Então, uma mensagem MPI, como é que você faz para mandar? Então, se você olhar, diferentemente das outras linguagens que a gente viu, das outras bibliotecas, você tem vários argumentos. E aí, basicamente, o send, você tem que falar o buffer, que é a variável que você está mandando, ou um vetor, por exemplo, o tamanho,
ou seja, o número de elementos que tem nesse vetor, o tipo do dado que tem nesse vetor, o destino, ou seja, o rank do processo que vai receber a mensagem, a tag da mensagem, que é o identificador dela, e você tem o comunicador. Então, um dado importante aqui, como você está trabalhando com máquinas diferentes, não é a mesma máquina de memória compartilhada, então máquinas podem ter arquiteturas diferentes no caso do MPI. Então você define uma MPI int para que o próprio MPI consiga definir um padrão de int. Se o int tem 32 bits, ele vai considerar 32 bits para todas as máquinas, se tem 64 bits para todos, e vai fazer o ajuste necessário de uma máquina para outra, para que você não copie um dado de tamanho errado. A tag especificamente, você vai deixá-la como 0 ou 1, se você estiver usando uma mesma mensagem sempre, mas se tiver um programa onde você tem vários tipos diferentes de mensagem, então você identifica essas mensagens para garantir que o cara receba a mensagem correta. Bom, o receive é o contrário do send, ele também tem um buffer, ele tem um tamanho, ele tem um tipo, mas só que ele tem um remetente, ou seja, quem que está enviando a mensagem para ele. Então ele está esperando a mensagem de alguém especificamente. Ele tem esses coringas aqui, por exemplo, PIN source, que permite que você receba de qualquer um, não tem que especificar o remetente. E também a tag, você pode receber qualquer tag. É uma outra maneira de você não ter que especificar uma tag específica, caso você receba mensagens diferentes. Você tem um comunicador e você tem uma novidade aqui que é o status. Esse status, ele tem informação sobre a mensagem recebida, né? Se ela foi recebida corretamente, se teve algum erro ou coisa do tipo. Com esse conjunto mínimo de funções do MPI, é possível criar várias topologias ponto a ponto. Ou seja, né, você tem send e receive, só duas máquinas envolvidas no processo. Então, algumas topologias você pode criar um anel, uma estrela, um mesh, vários outros tipos de topologias aí que a gente conhece de redes. Isso vai depender, talvez, do roteador, você tem da rede que você está usando, e isso também depende da topologia da sua própria aplicação, como é que você está distribuindo os dados, como é que os processos estão se comunicando. Um exemplo de aplicação, por exemplo, você poderia verificar em qual servidor existe um determinado cadastro de um usuário. Então, suponha que eu tenho servidores ligados em uma rede de anel, certo? Então, para você buscar um cadastro de usuário, você tem acesso a uma dessas máquinas na rede, você poderia passar uma mensagem inicial para uma rede. Se aquele servidor não encontrar, o que ele faria? Ele mandaria a mensagem para o próximo servidor. Se ele não encontrasse, mandaria para o próximo servidor. E assim por diante, até você encontrar, por exemplo, o cadastro do usuário. É isso.